Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão do Salmo 18, 17. É o nosso 23º encontro, refletindo os versículos 36 aos versículos 51. É a terceira parte de nossa reflexão. Vamos ouvir o texto que nós vamos refletir. Versículo 36. Tu me destes o teu escudo salvador. Tua direita me sustentou e me atendeste sem parar. Alargaste os meus passos e meus tornozelos não fraquejaram. Persegui e alcancei os meus inimigos, e não voltei sem os ter consumido. Eu os derrotei e não puderam levantar-se. Eles caíram debaixo dos meus pés. Tu me cingias com vigor para o combate, e curvaste sobre mim os agressores. Tu me entregaste a nuca dos inimigos, e eu exterminei os meus adversários. Eles gritaram, mas ninguém os socorreu. Gritaram para Javé, mas ele não respondeu. Eu os reduzi como a poeira ao vento. Eu os pisei como o barro das ruas. Tu me livraste das contendas do meu povo, e me puseste como chefe das nações. Um povo desconhecido tornou-se meu vassalo. Os estrangeiros submetiam-se a mim, davam-me ouvidos e me obedeciam. Os estrangeiros se enfraqueciam e saíam tremendo de suas fortalezas. Viva Javé! Bendito seja o meu rochedo. Exaltado seja o meu Deus e Salvador. O Deus que me concedeu as vinganças e submeteu a mim os povos, que me livrou de inimigos furiosos, me exaltou sobre os meus agressores e me salvou do homem cruel. Por isso, eu te louvo entre as nações. Javé, eu toco em honra do teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei e age pelo seu ungido com amor. Por Davi e sua descendência para sempre. Com este versículo, nós terminamos esse Salmo 18, 17. Este salmo, como eu já havia dito, é do período monárquico. Tem um contexto da oração de Davi, quando ele estava sendo ameaçado por Saul e seus adversários. Versículo 36. Tu me destes o teu escudo salvador. Tua direita me sustentou e me atendestes sem parar. Diz o salmista, tu me destes o teu escudo salvador, isto é, o escudo de Javé é um escudo de salvação. É um escudo que protege a pessoa do mal. Ele protege o seu ungido, protege Davi. Tua direita me sustenta. Deus dá forças para o fiel enfrentar seus inimigos. A mão direita do Senhor que fere o inimigo. Deus protege o soldado e não o permite cair. E me atendestes sem parar. Deste-me superioridade sobre os meus inimigos, constantemente sem parar. Versículo 37. Alargaste os meus passos e meus tornozelos não fraquejaram.
alargaste os meus passos. Alguém que tem passos largos é mais confiante, porque não pode tropeçar, do que aquele que tem passos curtos. Significa que ele não é destemido. Seus tornozelos não são causas de quedas, mas o permite cair. Deus faz seu fiel ser destemido. Versículo 38. Persegui e alcancei os meus inimigos, e não voltei sem os ter consumido. Alcançar os inimigos em flagrante. Os tornozelos de Davi não fraquejaram, até conseguir destruí-los. Mas não é Davi que faz isso, é Deus. É Ele que é agente da justiça. Nos lembra São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 19. Amados, não façais justiça por própria conta, mas deixem a ira de Deus agir. Deus age com justiça. Ele é que faz a justiça. Versículo 39. Eu os derrotei, e não puderam levantar-se. Eles caíram debaixo dos meus pés. Davi relata aqui a vitória diante das ameaças. Ameaças dos inimigos, que caíram aos pés do salmista de Davi. Versículo 40. Tu me cingistes com vigor para o combate, e curvaste sobre mim os agressores. A pessoa fiel encontra forças em Deus para enfrentar os desafios, os inimigos que ameaçam a vida do salmista. O salmista acrescenta que depois de se erguer diante da batalha, que se tornou vitoriosa, ele continua lutando contra outros inimigos, tomando a iniciativa e os atacando em outro campo. Versículo 41. Tu me entregastes a nuca dos inimigos, exterminei os meus adversários. Entregastes meus inimigos, diz o salmista. São aqueles que se levantam contra Davi. Deus os entregou a Davi. Entregastes a nuca dos inimigos, as suas costas, para cair diante do salmista. A nuca é entregue para decapitação. Os inimigos que o odiaram, isto é, os adversários, foram vencidos. Versículo 42. Eles gritaram, mas ninguém os socorreu. Gritaram para Javé, mas ele não respondeu. Eles gritaram. Gritaram pedindo ajuda, e ninguém veio em socorro deles. Não vieram resgatá-los. Nenhum ser humano veio resgatar os inimigos que pediam ajuda. Gritaram a Javé. Nem Deus veio socorrê-los. Javé não lhes respondeu. Deus não atendeu às preces dos inimigos de Davi. Pois ao se revoltarem contra Davi, o eleito de Deus, eles se rebelaram contra Javé que o escolheu. Versículo 43. Eu os reduzi como a poeira ao vento. Eu os pisei como barro das ruas. Eu os reduzi como a poeira ao vento. Isto é, os inimigos foram derrotados numa destruição total. Eu os pisei como barro
das ruas. Davi compara os inimigos ao barro em que todos pisam. Versículo 44. Tu me livraste das contendas do meu povo e me pusestes como chefe de nações. Um povo conhecido tornou-se meu vassalo. Devemos entender no sentido de que toda a glória só pode ser glória de Deus. Davi fala das batalhas decisivas em que Deus o levou às alturas de seu poder real. Ele, na humildade, reconhece a sua vitória. E essa vitória se deve ao poder de Deus, que lhe concedeu a vitória e o acompanha. A vitória contra os inimigos, sejam eles externos ou inimigos internos. Versículo 45. Os estrangeiros submetiam-se a mim, davam-me ouvidos e me obedeciam. Os estrangeiros, logo que ouviam o que Davi queria, imediatamente obedeciam. Não era necessário o uso da força. As pessoas tremiam só pela presença de Davi. Versículo 46. Os estrangeiros se enfraqueciam e saíam tremendo de suas fortalezas. Diante de Davi, os filhos dos estrangeiros tremiam de medo e terror. Das fortalezas enviava a Davi mensageiros de paz, de reconciliação, para não guerrear, pois ele era mais poderoso, era vencedor. Versículo 47. Viva Javé! Bendito seja o meu rochedo, exaltado seja o meu Deus e Salvador. O salmista encerra seu canto com vários versos de louvor a Javé. Usa a expressão hebraica Ha-Hashem, o Senhor vive, denotando uma prece. O meu rochedo, isto é, rocha de salvação. É aquele que dá segurança, sustento. Exaltado seja o meu Deus e Salvador, diz o salmista. Deus o conduz à salvação. Tudo o que aconteceu a Davi, toda a presença divina que lhe deu vitória, faz Davi reconhecer o dom de Deus que sempre o acompanhou. Versículo 48. O Deus que concedeu as vinganças e submeteu a mim os povos, Deus que libertou Davi dos homens violentos, o fez levantar, erguer a cabeça. Não entregou, mas o fez lutar. Não consentiu que Davi fosse vencido, mas sempre persistiu sustentando pela fé que ele tinha em Deus e a certeza de que seu Deus estava com ele nas vitórias. Versículo 49. Que me livrou de inimigos furiosos, me exaltou sobre os meus agressores e me salvou do homem cruel. Deus agia para sustentar o seu eleito diante de tantas ameaças, inclusive os mais violentos inimigos. Davi reconhecia a ação de Deus que sustentava a sua vida. E ele diz então: por isso eu te louvo entre as nações, Javé, e toco em honra do teu nome. Aqui o salmista realiza a promessa em ação de graças.
que deve ser cumprida na liturgia celebrada na comunidade, na presença divina. O rei Davi foi o eleito por Deus e Deus o acompanhou. Por causa dos atos de salvação de Deus, diz Davi, eu te louvo entre as nações. Em honra a Javé, o nome de Deus, o salmista vai cantar a ação de graças pela justiça divina. Davi tocará em honra do nome de Javé. Versículo 51. Ele dá grandes vitórias ao seu rei e age pelo seu ungido, com amor, por Davi e sua descendência para sempre. Javé é o grande autor das vitórias de Davi. Davi é ungido por Deus para ser rei em Israel. É Deus que sustenta Davi e também sustenta a descendência real de Davi. Não mais sustentava a descendência real de Saul, mas agora ele sustenta a descendência real de Davi, sua descendência será rei sempre. É claro que nós sabemos até o dia em que o reino do sul, o reino de Judá, foi vencido por Nabucodonosor e levou o rei e a descendência de Judá para o exílio da Babilônia. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.